Então, eu vou falar sobre os tumores cerebrais da infância. Meu nome é Marcos, para quem não me conhece, eu agradeço que me ajudou muito nessa apresentação. O Dr. Fred me cedeu muito material para eu poder fazer essa apresentação, então agradeço ele ter me ajudado. Então, começar a falar um pouco sobre os tumores cerebrais da infância. Eles representam 20% das neoplasias em crianças menores de 15 anos e são menos frequentes apenas que as neoplasias, né, hematológicas. As leucemias e os linfomas ainda estão na frente dos tumores seminervoso central. Os tumores pediátricos, quando a gente compara com os tumores dos adultos, eles apresentam uma maior variabilidade histológica, e vocês vão ver isso aqui ao longo da aula. Eu vou tentar falar bastante, né, tem muito tumor para falar. Mais frequentemente, eles apresentam um subtipo embrionário acometendo as crianças, o que não acontece tanto e é muito raro no adulto. E também eles mais frequentemente são disseminados ao diagnóstico, ou seja, são lesões mais agressivas, né, esses perfis histológicos variados que acontecem. E é importante lembrar também que 50% desses tumores acometem a fossa posterior da criança em relação às demais regiões. Então, entre esses tumores, a gente tem os tipos histológicos mais comuns, que é o astrocitoma, que fica na frente dos tumores embrionários, quando a gente pega um contexto global da incidência desses tumores. E dentre os embrionários, a gente vem sempre lembrar do meduloblastoma. E o meduloblastoma tem uma característica importante de localização, que 99% deles vai acontecer na fossa posterior. Seguido desses dois tumores, tem o ependimoma. Então, esses três tumores, como eu falei, né, 50% acontece na fossa posterior, e logo os três primeiros tumores são três tumores muito frequentes na fossa posterior em criança, então a gente já vê como é prevalente os tumores de fossa posterior. Depois nós temos outras etiologias, como o craniofaringioma e os tumores de células germinativas, que eles também têm lugares específicos, né, mais diferentes. O craniofaringioma mais na região supracelular, muito predominantemente, quase 100% deles, e os tumores de células germinativas, tanto na região supracelular quanto na região pineal. Quando a gente vem também, apesar de a gente estar falando de tumores de crianças, dentro de cada faixa etária da infância, você pode ter alguns subtipos mais prevalentes. Então, quando a gente olha crianças menores, até 4 anos, você vai ter os tumores embrionários com uma frequência maior, e ele vai se reduzindo em incidência à medida que a faixa etária vai subindo dessas crianças. Ao contrário, acontece com os astrocitomas, em que eles têm uma prevalência um pouco menor quando muito pequenas crianças, e vão aumentando em prevalência com o passar da idade nessas crianças. Então é importante lembrar também que essa é a forma de incidência que acontece também. Então, os tumores do sistema nervoso central, eu gosto sempre de discutir eles em relação à localização do que propriamente o subtipo histológico. Então, eu vou tentar trazer aqui, a gente mostrar primeiro a localização desse tumor e depois o que acomete mais essa região. E se a gente parar para pensar e olhar assim, bem por alto mesmo, os tumores infratentoriais, eles se assemelham aos subtipos histológicos dos tumores supratentoriais. Mas dentro desses subtipos histológicos, alguns são muito mais frequentes na fossa posterior. Por exemplo, um tumor embrionário meduloblastoma, que é um tumor embrionário que acomete praticamente 100% deles na fossa posterior, mas na região supratentorial nós temos tumor embrionário também, mas lá não é o meduloblastoma que tem uma maior frequência dos tumores embrionários. Então, é interessante notar que dos grandes grupos, né, quando a gente vai pegar uma classificação da OMS, eles são muito similares, tanto o acometimento na fossa, na região infratentorial, quanto na supratentorial, que são os tumores embrionários, os astrocitomas, o ependimoma, e o neuroglial vem logo depois. Além disso, como eu comentei, tem outras regiões em que vão ter subtipos diferentes a estes que eu comentei agora, como, por exemplo, os tumores intraventriculares, que são os tumores de plexo coroide, e o astrocitoma subependimário de células gigantes, que a gente vê mais na esclerose tuberosa. Temos também a região supracelular e a região pineal, e neles, né, o craniofaringioma, que é um subtipo diferente do que eu comentei, que vai acometer mais a região supracelular, e o tumor de células germinativas, que vai acometer estas duas regiões, e estes dificilmente vão acometer outras regiões que não sejam estas, né, é muito mais raro. Então, aqui dá para a gente expandir muito isso que eu acabei de comentar com vocês, com subtipos, e colocando aí subgrupos e classificações moleculares para esses tumores, e a gente poder discutir um a um aqui,
Não vou conseguir discutir todos, mas eu tenho certeza que a maioria aqui eu vou conseguir passar e mostrar como é que eles podem se apresentar na imagem e como é que a gente vai pensar um pouco nesse diagnóstico diferencial. Então, quando a gente tem os tumores, a gente vai pensar, igual eu falei, na idade desse paciente. Tudo bem, a faixa etária pediátrica é legal, mas dentro da faixa etária pediátrica, uma certa idade pode te ajudar a pensar num subtipo histológico. Lógico, você não precisa ser tão específico num laudo e falar o subtipo histológico, você pode falar um grupo de tumores. A localização dele, que é muito importante, mostrei agora, tem vários subtipos, localizações, mas você vai ver que alguns subtipos são tão frequentes numa localização que também vai te ajudar a pensar nesse tumor. E, logicamente, a gente vai falar da imagem, que a imagem é uma aula de, uma discussão de casos de radiologia, então não teria sentido se a gente não falasse da imagem, que é o que a gente vai, principalmente fechar e buscar esse diferencial a partir da imagem. Então, a restrição de difusão, a difusão, é uma sequência muito importante para te estreitar esse diagnóstico dentre os subtipos que a gente vai estar no nosso espectro de diferencial para as localizações. E quando você vê uma difusão aumentada, igual eu estou mostrando nesse slide aqui, você vai pensar e você pode não ter certeza, mas você tem que colocar na sua hipótese diagnóstica um tumor embrionário, e eles acontecem essa restrição de difusão muito marcada, tanto quando, em qualquer localização que eles aparecem, eles podem ter essa restrição de difusão. Além disso, você tem que olhar muito bem a sequência pós-contraste desses tumores, independente do tipo de tumor, porque você vai dar um valor prognóstico para o seu exame. Então, você vai estreitar o seu diagnóstico com uma sequência que é difusão, que vai te ajudar bastante, e depois você vai tentar dar um valor prognóstico ainda para esse paciente, buscando as metástases, que elas podem ser disseminadas tanto intracranianas quanto no canal vertebral. E você pode ver aqui, umas áreas de contrastação junto às folias cerebelares, uma contrastação importante aqui em saco dural, nódulos confluentes, além aqui ao longo da medula. E, por vezes, na difusão também você pode caracterizar algumas metástases e você vê aqui áreas de restrição à difusão aqui pontiformes junto às folias que representavam essas contrastações aqui em outro corte, que esse aqui é um corte mais inferior. Então, muito importante a gente ter essas duas sequências em mente, e isso para você tanto buscar restringir o seu diagnóstico, quanto dar um valor prognóstico para o clínico que vai estar acompanhando esse paciente, e ele vai decidir uma terapia mais adequada para ele. Então a gente começa com um primeiro caso, e a partir daí a gente vai falando dos demais diferenciais para esses tumores. Uma criança, 8 anos de idade, você fala vômitos e alteração da marcha, a gente vê de cara, muito claramente uma lesão grande em fossa posterior, e ela é localizada na linha mediana da fossa posterior, ela é hiperdensa. Se você olhar o córtex, você vê que ela é tão densa ou mais densa que o córtex do parênquima, e tem umas calcificações pontiformes de permeio, algumas áreas mais hipodensas, císticas ou necróticas, e ela oblitera todo o quarto ventrículo, oblitera e alarga o quarto ventrículo, e é difícil falar até de onde ela está vindo, essa lesão. Quando a gente vai para a sequência para as imagens em ressonância, a gente vê que essa lesão ela tem um isosinal, às vezes com áreas de um pouco menor sinal no T2, ela tem, novamente, mostrando aquela mesma imagem que eu mostrei anteriormente, ela tem uma restrição importante à difusão, e isso vai, logicamente, te estreitar esse diagnóstico, e uma contrastação intensa, uma impregnação intensa pós-contraste, e centrada na linha mediana dessa lesão. Aqui não dá para ver, ele tem uns foquinhos de contrastação aqui, que eram sugestivos também de uma disseminação no canal vertebral. Então, quando a gente, novamente falando, era um tumor de fossa posterior, na linha mediana, a gente vai ver que tem outras localizações para a gente pensar também, tinha uma restrição de difusão, a contrastação era muito importante desse tumor, e já apresentava metástases ao diagnóstico. Então, isso aí a gente pensa, pela essa característica de difusão, um tumor embrionário deve estar no seu diferencial, e dentre os tumores embrionários, a gente suspeita principalmente do meduloblastoma, que ele tem uma frequência muito maior do que os outros tumores embrionários e na fossa posterior. E aqui a gente pode ainda pensar, e isso numa discussão, que ele deve representar um do grupo 3. E aí você pergunta, mas poxa, como é que você está relacionando esse medulo ao grupo 3 já, e que grupo 3 é esse? E isso a gente vai discutir um pouco mais nas imagens. Então, os tumores de fossa posterior englobam os tumores embrionários, os mais frequentes, astrocitoma e o ependimoma. Dentre os embrionários, a gente vem sempre lembrar do meduloblastoma, que é muito mais frequente, depois o teratoide rabidoide, dos astrocitomas o pilocítico, que também é um tumor muito frequente
na fossa posterior, e os epidimomas, que os epidimomas podem ser divididos em grupo A e grupo B, isso que não está nessa classificação atual de 2016, mas que está sendo talvez revisado para uma próxima classificação aí, que se eu não me engano é 2021, nos próximos anos. Então, o meduloblastoma é o tumor embrionário mais comum da fossa posterior, ele representa até 60% desses tumores. Como eu falei na tomografia, ele tem uma densidade mais alta que o córtex, e pode ter umas calcificações e até hemorragias nele, e isso não são tão frequentes como outros tumores. Um sinal nele no T2 é relativamente baixo, ele tem uma impregnação variável pelo contraste, né, desde sólida, um pouco mais sólida, igual eu mostrei no caso, como mais heterogênea ou hipocontrastante, e lembrar sempre da restrição de difusão, que é essa restrição de difusão que vai fazer você pensar num tumor embrionário, e logicamente a gente estatisticamente pensa que é o meduloblastoma também, por ele ser muito mais frequente. A gente trabalha muito com essa situação, né? Sempre pensar no que é mais frequente para poder lembrar do diagnóstico. E ele pode ser disseminado ao diagnóstico, e o melhor prognóstico para esse tumor é a ressecção completa para ele. Então, como eu falei, né, a classificação ela muda, e em 2007 ele não era subdividido, ele era dividido só em subgrupos histológicos. Em 2016 teve uma revisão, e aí foram incluídos grupos, não somente os histológicos, né, foram incluídos na classificação grupos moleculares, dependendo da mutação que esse tumor apresentava, e isso aí eu acho que todo mundo já ouviu bastante, por causa do prognóstico de cada um desses tumores, que não se correlacionava tanto com o subtipo histológico e se correlacionava mais com o subtipo molecular. Então, antigamente, em 2007, era o que se prevalecia até 2016, o subtipo histológico, e a gente vê que eles podem apresentar, por vezes, características, né, que se representam a determinado subtipo histológico, como de extensa nodularidade, que é muito descrito e relacionado a essa forma em cacho de uvas, múltiplos nódulos, né, como se fossem sobrepostos uns aos outros, mas na mudança da classificação veio os subgrupos moleculares desses tumores, o WNT, Sonic Hedgehog, o grupo 3 e o grupo 4, e estes foram tentados correlacionar com o subtipo histopatológico, e viram que ficou uma bagunça. A gente já não conseguia mais ter certeza com o subtipo histológico. Embora alguns subtipos histológicos possam ter mais frequência num subtipo molecular, isso não era 100% para esses tumores. E aí começaram a pensar, talvez, pela imagem, a gente consiga ter uma maior definição do que seriam esses grupos para esses tumores, e a gente já previamente, uma cirurgia, uma biópsia, a gente já saber, né, com o que a gente está lidando. Então foi feito um trabalho, o trabalho ficou bem famoso na JMR, mostrando que dependendo da localização desse tumor, você pode identificar, ter uma certa acurácia com o subgrupo molecular, e o que a gente vê aqui, uns tumores que são mais de ângulo, ponto cerebelar, eles são tumores mais periféricos de ângulo, ponto cerebelar contrastantes, você vai suspeitar que ele seja do subgrupo WNT. Tumores que são mais do hemisfério cerebelar, contrastantes, você vai pensar que eles são Sonic Hedgehog. Tumores de linha média, que contrastam muito, você vai pensar no grupo 3, e tumores de linha média que não contrastam, ou praticamente não contrastam, minimamente. No artigo ele fala em cerca de 10%, vai considerar essa contrastação, de 10 a 90 vai ser uma contrastação heterogênea, não entrou nisso, e acima de 90, muito contrastante. Então, quando ele contrasta cerca de 10%, você considera ele um hipocontrastante, e provavelmente ele deve representar um grupo 4, e isso tem tido uma relativa acurácia na suspeição, aí, quando vem o diagnóstico desse paciente. Lógico, não é 100% isso, mas bem interessante a gente ver essa correlação com a imagem. Além disso, você pode pensar também que esses tumores têm uma certa distribuição numa faixa etária, igual eu falei, pediátrico, eles acontecem em todas as faixas etárias, mas alguns subgrupos têm uma certa frequência em determinada faixa etária. E quando a gente para ver algumas faixas etárias, o Sonic Hedgehog, que é essa bolinha laranja aqui, eles aparecem em crianças menores e adolescentes. Você vê que o pico deles é maior, embora a gente vê que ele tem uma relativa presença ainda também nesse intervalo, né, entre 4 e 16 anos. O grupo 3 e o grupo 4, aqui representado aqui nesse círculo escuro, você vai ver que eles têm uma maior prevalência entre 4 e 16 anos, mas também, novamente falando, eles prevalecem durante toda a infância da criança também. E lembrar aqui que o WNT, ele é o que tem a menor frequência desses tumores. Então, se a gente botar estatisticamente cada grupo, o grupo 4 é o mais frequente de todos, o WNT é o menos frequente, o Hedgehog e o grupo 3, eles intercalam em frequência, dependendo do trabalho.
muitas vezes o trabalho não faz a diferenciação molecular pura desses pacientes, faz só uma análise imunohistoquímica, e aí você não consegue diferenciar o grupo 3 e o grupo 4, e aí nos trabalhos vem mostrando que o grupo 3 e o grupo 4 tem uma frequência muito maior em relação aos outros. E além disso, você tem uma certa estratificação de risco para cada grupo, igual eu falei, é interessante a gente saber os grupos, porque se a imagem te ajuda nisso, você já vai saber com o tipo de paciente que você está lidando, que ele é um paciente que tem pior ou melhor prognóstico. O WNT, infelizmente, ele é o mais raro de acometer, e ele tem o melhor prognóstico de todos esses tumores. A gente vê aqui que mesmo ele metastático, né, igual eu comentei, o prognóstico dele é desconhecido, pode ser bom ou pode ser ruim para esse tumor. E o grupo 3 desses tumores é aquele tumor de linha mediana que contrasta bastante, diferente do grupo 4 que não vai contrastar, em geral não contrasta. Ele vai ter um pior prognóstico desses tumores e mais frequentemente ele vai se apresentar metastático. E aí, novamente, eu lembro que, além da gente estreitar o diagnóstico com sequência de difusão que a gente está avaliando nas imagens, a gente pode tentar predizer o subgrupo desse tumor, mas é muito importante a gente dar um prognóstico para esse paciente também, falando se ele tem ou não metástase, e isso aí você vê que dentro de cada estratificação de risco de cada grupo desses tumores, a metástase já classifica ele, sai de um nível baixo risco, para um nível muito alto de risco e um pior prognóstico para esses tumores, e a conduta vai ser muito mais agressiva para esses pacientes. Então, falei bastante de meduloblastoma porque é um tumor muito frequente e muito legal a gente conhecer essa entidade. E um outro tumor que é muito frequente, menos frequente que o meduloblastoma e acontece na fossa posterior é o teratóide rabidoide, é o segundo tumor embrionário em frequência na fossa posterior. Ele pode aparecer em outras regiões, hemisférios cerebrais, pineal e hipotálamo. Geralmente, o que acontece, a faixa etária desse tumor aparecer, ele é menor de 2 anos de idade. Então, você vê um tumor grande de fossa posterior, restringe a difusão, menor de 2 anos de idade, pode ser o medulo? Pode, é muito mais frequente? Com certeza você tem que pensar no medulo, se a gente for pensar dentro dos embrionários. Mas lembra também que tem o tumor teratóide, que é legal pensar nessa faixa etária. Ele é um tumor que costuma ter um pior prognóstico que o meduloblastoma, e ele é mais frequentemente disseminado ao diagnóstico. Para você dar esse diagnóstico, ele não depende mais só de ter o anátomo patológico, você tem que ter um marcador N1 alterado, que é a expressão dele negativa. Então você tem que ter, não é que ele vai dar um valor prognóstico, mas sim que ele vai dar o diagnóstico atualmente desse tumor, que é o N1 negativo, ou então o BRG1, que é uma alteração mais rara. E se você não tiver essa alteração e você tiver um anátomo compatível com ele, você vai classificar ele de outra forma, você vai classificar ele como um tumor com características rabidoides, NOS, então você precisa dessa expressão nuclear dele para poder fechar esse diagnóstico. Esses são tumores bem heterogêneos e eles podem calcificar e sangrar com mais frequência que os meduloblastomas. Então, mostrando como ele se apresenta na imagem, para você ver como é a frequência que aparece, né, importante na linha mediana da fossa posterior, esses tumores, tanto o medulo, como eu mostrei lá, e agora um teratóide rabidoide. Não necessariamente é só nessa região, a fossa posterior como um todo ele aparece, mas é muito frequente essa linha mediana. E ele vê já na sequência T1, pré-contraste, um material hemático aqui com hipersinal. Quando a gente vê o pós-gadolino, um realce bem heterogêneo, parece mais periférico, em algumas áreas mais centrais, um realce esquisito. A difusão é positiva para ele, tem uma difusão predominantemente periférica, e aí a região central, você não vê tanta difusão porque ele tem muito material hemático, e o material hemático prejudica você olhar isso, tomar muito cuidado com tumores muito calcificados e muito hemorrágicos quando você está avaliando a difusão. E aqui no SWI a gente vê novamente que ele tem bastante suscetibilidade magnética ativa com hemorragia, que a gente já tinha visto na sequência T1. Então, o diagnóstico para esse paciente era um paciente de 9 meses de idade, tinha um tumor na fossa posterior, tinha uma difusão positiva, e ele tinha muita hemorragia. E aí a gente vai pensar no tumor embrionário, a gente vê hemorragia nesse tumor, muito exuberante, e aí a gente pode, né, uma criança bem pequena, pensar também que pode ser um teratóide rabidoide e não um meduloblastoma. Mas cuidado, como eu falei, essas hemorragias ou calcificações podem te dar uma dificuldade para avaliar se ele tem uma restrição à difusão ou não. Então, seguindo para outro tipo de tumor da fossa posterior, é um tumor grande também, fossa posterior, novamente na linha mediana. E se você pensar na história clínica, e eu não vou ficar falando tanto
dos sintomas desse paciente, porque eles podem apresentar sintomas similares e não vai te ajudar tanto nesse diagnóstico. Então, se eu colocar que a história clínica é a mesma daquele paciente que eu mostrei o primeiro exame, que era o meduloblastoma, aquele lesão hiperdensa, aqui a gente vê uma lesão completamente diferente do que a gente viu naquele primeiro caso, a tomografia que eu mostrei. É uma lesão hipodensa, e a gente vê que ela não é só hipodensa, como tem umas áreas com menor densidade ainda nessa região anterior dela e nessa região posterior dela, na linha mediana da fossa posterior. E só a tomografia você já deve pensar em um subtipo para esse tumor, pensar menos em um tumor embrionário, como eu mostrei lá, eles costumam ser mais densos, e pensar mais em outro tipo, como um tumor astrocitário dessa região. Quando a gente vai na sequência T2, a gente vê que o T2 é alto comparado com aquele T2 que a gente via de um tumor mais sólido, né? Daquele primeiro tumor embrionário. A difusão é negativa para esse tumor, ele não tem uma restrição de difusão. Olha como é que o sinal é muito similar ao parênquima em volta, então não tem uma difusão positiva. E a gente vê que essa lesão é contrastante com umas áreas císticas, né? Aquela porção mais hipodensa, que tem um sinal até maior no T2, ela é mais cística, essa região, e frequentemente os tumores pediátricos são mais císticos do que propriamente necróticos. Então a gente está mostrando aqui para vocês um tumor que é um astrocitoma cerebelar, que, como eu falei, né, o embrionário tem uma frequência maior e vai reduzindo com a idade, o astrocitoma vai aumentando com a idade, e você tem um pico dele entre 4 e 9 anos de idade. Né, não exclui de ter meduloblastoma nessa faixa etária, mas os astrocitomas são bem frequentes e a difusão vai te estreitar esse diagnóstico, você vai poder falar, olha, você acha que é um tumor astrocitário? Não tem restrição de difusão, acho que deve ser um embrionário. Muito importante você fazer essa diferenciação já na imagem ali. E o astrocitoma pilocítico é o subtipo histológico mais comum dos astrocitomas aí de fossa posterior. Na imagem, o pilocítico pode aparecer de qualquer maneira, mais frequentemente você vai ver ele com aspecto sólido cístico, mas ele pode aparecer heterogêneo ou predominantemente sólido, e mais uma vez eu volto a falar, dá uma olhada na difusão, se ficou com aquela dúvida para entender se aquilo lá está se tratando, né, de um astrocitoma ou não. Ele apresenta uma marca dele, apresentar um intenso realce pelo contraste, é muito raro. A gente vê um pilocítico que não apresenta nenhum realce, ou praticamente um realce muito mínimo pelo contraste, a gente pode ver isso, mas é muito infrequente para esses tumores. A calcificação e hemorragia também nesses tumores é algo infrequente para eles. E a ressecção completa, assim como outros tumores de fossa posterior, é quase que curativa, né, em 100% dos casos. É o que dá o melhor prognóstico para esse paciente. Então aqui a gente mostra como são alguns padrões dos tumores pilocíticos de fossa posterior. Esse primeiro aqui na sequência tem um pós-contraste, todas essas, né, superior. Você vê um aspecto mais sólido cístico, uma contrastação, algo nodular, excêntrica, e a gente vê que ele tem essa contração também da parede dele. Então não é só esse componente, mas sim também da parede dele. Um outro tumor que tem uma contração completamente heterogênea, e aqui, só pela contração, você pode pensar, devo estar lidando com um tumor mais agressivo, um tumor mais, né, do mal aí. E aí não, esse aqui é uma forma também de apresentação do astrocitoma pilocístico, e também, como eu comentei, sólido, praticamente todo ele sólido, com algumas regiões hipocontrastantes pequenas de permear ele, e você vai lá na sequência de difusão e você vai ver que eles não restringem a difusão, isso te dá uma maior confiança para falar que você está lidando com um astrocitoma, né, um astrocitoma de baixo grau, aí, o pilocítico, que é muito mais frequente que outros tumores na fossa posterior, em relação aos outros astrocitomas. Beleza? E aqui, novamente, eu mostro duas para vocês verem como que a gente tem que avaliar esses tumores muito semelhantes. Esse aqui é o caso que eu acabei de mostrar, que é uma lesão sólido-cística, e eu boto aqui do lado dela uma outra lesão praticamente muito semelhante, não é igual, mas é muito semelhante, um aspecto sólido cístico também. E quando você bota a sequência de fusão, o que acontece? Você vê padrões diferentes de fusão. Um não tem, o que é o astrocitoma pilocítico, e o outro tem uma restrição de fusão. E isso aí permite te diferenciar de um que é um tumor glial, de um tumor embrionário. Você vai suspeitar que o que tem de fusão é um tumor embrionário, e aqui a gente estava lidando com astrocitoma pilocítico e um meduloblastoma que restringia a difusão por ser um tumor embrionário. Então, outro tumor que vale muito a pena a gente lembrar, porque ele é muito frequente na fossa posterior, é o ependimoma. Ele tem um pico aí de crianças de até 5 anos de idade, e até 30% deles, né, se você for pensar em todas as faixas etárias, ele é até menor do que 3 anos de idade. A maioria desses tumores vai ser de fossa posterior, mas a gente tem os ependimomas também supratentoriais,
que são um desafio diagnóstico, tá, na hora que a gente avalia as lesões supratentoriais. Quando você olha na tomografia, esses tumores, eles podem ser ISO, hipo, raramente eles vão ser com uma densidade maior que o parênquima adjacente, talvez se eles tiverem algum sangramento nessas regiões, eles costumam calcificar mais que os tumores astrocitários, esses tumores, e ele tem uma característica plástica, né? Ele tem uma plasticidade em que ele vai se moldando ali a cisterna e ao parênquima em volta dele vai se estendendo por essas regiões, então ele tem uma plasticidade maior que os outros tumores, e isso aí é uma característica por imagem muito importante desse tumor para você diferenciar ele dos outros tumores. A contrastação dele é variável e eles podem se apresentar disseminados ao diagnóstico em até 10% dos casos. Como eu falei, né, da classificação novamente, a de 2016 eram mais relacionadas, não foi mudado muita coisa na de 2016, somente para o ependimoma supratentorial, que buscou-se um subgrupo molecular HeLa positivo, mas o de fossa posterior que não são HeLa, em geral eles não são HeLa, mudou um pouco, vai mudar, né? Está sendo descrito que pode mudar essa classificação pelas revisões que estão sendo feitas mais atualmente na literatura, e classificando eles como grupo A ou do grupo B. Então, o que tem sido falado aqui, os ependimomas da diferentes localizações, eles apresentam perfis moleculares diferentes, e por isso eles devem ter no nome deles atualmente a localização que eles se apresentam e o subtipo molecular que predominante de cada um desses subgrupos. Então, aqui o que a gente possivelmente vai acontecer para a próxima classificação são os ependimomas supratentoriais, fossa posterior, espinais e os outros subependimoma e mixopapilar, e aí o de fossa posterior, grupo A e grupo B, e os supratentoriais com outros marcadores moleculares. Então, já que a gente está pensando dessa maneira, eu achei mais justo a gente mostrar o que eles pensa-se que é um ependimoma grupo A, que são ependimomas que acontecem mais em bebês e crianças pequenas, eles costumam ter um pior prognóstico, ele tem esse aspecto de imagem que é mais central ou no forame de Luschka, mas que ele tende a dar a volta nas cisternas e envolver ali as cisternas peribulbares, peripontinas, pré-pontinas, nessas regiões, então ele tem esse aspecto mais extensivo da lesão, propriamente do que os do grupo B, que costumam acometer mais em adolescentes e adultos jovens, e eles são mais centrais aí na linha mediana da fossa posterior. Outra coisa importante que dá um valor prognóstico para ele é que essa característica dele envolver e se estender pelos espaços licóricos com maior intensidade do que o do grupo B, é que a manipulação cirúrgica vai ser mais difícil nesse tumor e ressecar ele todo, que seria, dentre o tratamento do ependimoma, a ressecção total é o mais importante fator para esse tumor, se torna mais difícil, então vai ter naturalmente um pior prognóstico. Só pela manipulação cirúrgica ser mais dificultada, você vai ter um pior prognóstico para esse paciente. Então, lembrar isso aí, o grupo A, que ele tem um pior prognóstico como um grupo, ele é mais extensivo aí nas regiões da fossa posterior, e ele tem uma pior ressecção cirúrgica, mais dificuldade na ressecção cirúrgica. E como eles vão se apresentar, novamente mostrando aquela tomografia que eu mostrei previamente, eles são isodensos, mas podem ser um pouco mais heterogêneos, apresentar calcificação em 50% dos casos. Quando você vai para a ressonância, a gente vê esse aspecto um pouco mais heterogêneo, né? A ressonância é mais sensível para a gente avaliar a característica tecidual, né, dos tumores, e tem umas áreas mais hipodensas, outras hipointensas e outras mais com alto sinal, em T2, aqui o flare e o T2. Você vê que ela tem uma certa plasticidade, e ela se molda, aqui no pós-contraste você vê que ela se molda junto aí a convexidade das cisternas, né, vai se moldando a ela, e molda também o parênquima em volta, pode também filtrar, né, e infiltra o parênquima junto a essas regiões. E quando você vai para a difusão, esse tumor te prejudica um pouco, porque ele pode ser muito heterogêneo a difusão, e dependendo do grau, se ele é um grau 2 ou um grau 3, né, o clássico ou anaplásico, você vai ter maior componente de restrição à difusão desse tumor, mas a gente vê que são focos, né, é uma coisa meio heterogênea, diferente do que a gente vê nos embrionários, que o maior componente dele vai restringir a difusão. E aqui, novamente, eu vou lembrar a heterogeneidade de alguns tumores também te dificultar nesse diagnóstico, mas lembra do ependimoma, aquele aspecto mais plástico que outros tumores, vai te facilitar também a estreitar isso aí. Muito bom.
Então, novamente, um tumor de fossa posterior com uma certa plasticidade, a difusão heterogênea, com os focos de maior difusão, né, de restrição, outros não, você deve pensar num ependimoma aí para esse paciente, porque tanto o grau 2 quanto o grau 3, eles podem ter esse aspecto heterogêneo, principalmente o grau 3, que é o anaplásico. Então, novamente, mostrando dois tumores, aqueles primeiros que eu mostrei, aquele do grupo A, que eles têm esse aspecto mais extensivo, e do grupo B, que é mais central, mais focal, e a difusão deles, você pode não ter essa restrição de difusão nenhuma, e isso vai te ajudar mais ainda a estreitar o seu diagnóstico, pensando aí nesse tumor plástico sem restrição de difusão, no ependimoma, ou então você vai ter pequenos focos, que aí também você vai lembrar da heterogeneidade desse tumor e que pode acontecer isso, e lembrar desse ependimoma. Então, muito legal, mostrando novamente como é que eles podem se apresentar, né, na tomografia quanto na ressonância. Lembrado, lógico, da restrição de difusão dos embrionários, não restringe os astrocitomas e o pilocítico, no caso, que é o muito mais frequente que os outros, e a heterogeneidade que pode acontecer do ependimoma. Então, vamos mudar um pouco da fossa posterior e outra região da fossa posterior, que são os tumores de tronco encefálico, que estão tumores infratetoriais ainda. Pode ocorrer o tumor embrionário, como eu já tinha comentado, o astrocitoma, o que a gente vê nessa região, e aí ficou muita discussão a respeito desse tumor, que é o tumor difuso de linha média, com a mutação H3K27M, e outros astrocitomas que acontecem nessa região, que eles variam, né? Isso aí, diferentemente do pilocítico que a gente pensa lá, que vai ser muito mais frequente, esse aqui, o pilocítico também tem uma relativa frequência no tronco, mas você vai ver tumores de diferentes graus nessa região. Você pode ver e aí fica um misto aí do que pode acontecer. E os gangliomas são lesões mais frequentes aí, junto ao tronco do que propriamente nos hemisférios cerebelares. Então, os gliomas de tronco encefálico, eles têm uma incidência aí também, igual os astrocitomas aí da fossa posterior, até os 9 anos, dos 5 aos 9 anos, eles têm uma porcentagem aí de 10 a 15% dos tumores. Na imagem, eles podem ser focais ou difuso. E aí, na classificação aí de 2007, que a gente tinha difuso da ponte, na de 2016 a gente foi mudado, isso foi revisado e foi mudado o nome desse tumor, mas pela imagem, o difuso da ponte era o que comprometia mais do que 50% e avolumava essa região. Os tumores da ponte são muito mais frequentes, né, os difusos da ponte, e agora os tumores difusos de linha média são muito mais frequentes na ponte em crianças do que nas outras regiões, que eles podem acometer também, né, porque hoje esse difuso de linha média pode acometer tálamo, tronco encefálico e medula, então por isso mudando esse nome um pouco e tirando a característica local da ponte para esse tumor, e eles costumam ter um pior prognóstico. Além disso, você também pode ter tumores focais mais circunscritos e que comprometem, né, 50%, mas eles vão ter uma imagem um pouco diferente da ponte, e aí você pensar que ele pode não ter esse pior prognóstico igual o difuso da ponte, e aí eles se apresentam às vezes um pilocítico dessa região e vai ter com certeza um prognóstico melhor do que esses tumores. Além disso, eles costumam ser mais exofíticos, que pode também te ajudar nesse diagnóstico. Então, como eu comentei, é uma dúvida você pensar se ele é baixo ou se ele é alto grau ali na região, você pode ficar com dúvida. Em geral, esses tumores difusos de linha média, eles não vão ter contrastação, eles vão ser muito infiltrativos, eles vão englobar ali a basilar, e podem se estender tanto superiormente em mesencéfalo e tálamo. E esses tumores surgiram aí nessa nova revisão, porque viram que muitos desses tumores, mas não são todos, mas tem essa mutação, a 3K27, e por eles terem um pior prognóstico, relacionaram. Então, se você faz essa biópsia desse tumor, você vê essa mutação, ele pode parecer um tumor difuso, por ele ter esse aspecto infiltrativo, sem área necrótica, sem nada, mas ele automaticamente se torna um grau 4, por ter essa mutação e por já ser sabido o pior prognóstico desse tumor. Mas, eventualmente, esses tumores não têm esse marcador, e aí você classifica ele entre os outros graus que você tem tumoral. Mas aqui eu faço um comentário que, imagina, né, nessa região tão nobre aí, o tronco encefálico, a ponte, você pode ter evoluções catastróficas também para outros tumores que não tenham a mutação do H3K27M. Então, mostrando como eles podem se apresentar, os tumores mais focais aqui na região do mesencéfalo, uns com componente exofítico, uma contrastação mais heterogênea, ponto aqui mais no pedúnculo cerebral médio e uma parte da ponte,
e aqui uma contrastação mais alongada aqui nas margens, tanto posterior quanto anterior desse tumor, um aspecto um pouco mais infiltrativo do que esses outros circunscritos. Esse aí você pensa no tumor mais focal, ele mais exofítico, na região bulbomedular. Então você traz esses tumores e pensa que eles podem não ser aquele tumor difuso do tronco, que tem a mutação que vai ser de pior prognóstico, e você dá a prerrogativa para talvez esses casos serem um tumor de menor grau, e aí você ter um prognóstico melhor para esse paciente. Boa parte deles, principalmente quando eles são esses aspectos exofítico grandes, eles vão para a cirurgia, e a gente caracteriza às vezes como ele sendo, às vezes, um pilocítico ou um grau 2, com melhor prognóstico que os difusos, né, que é o que a gente está mostrando aqui, que esse aqui é o aspecto clássico de um tumor difuso, aquele da ponte, agora com outro nome, que englobando a basilar, avolumando a ponte, e esse aqui, maior parte deles vai ter a mutação do gene da região da H3K27M, e você vai lembrar que ele tem um pior prognóstico. Mais uma vez mostrando, a tomografia às vezes não é o que você vai ver do tumor, porque pode ser difícil se ele não for tão grande, mas sim o que você não vai ver, e você vai ver que o quarto ventrículo está praticamente todo obliterado aqui, e as vias de drenagem do quarto ventrículo, então você vai ver uma área que tem isodensa e vai ter o apagamento difuso das espaços de córicos adjacentes, e é uma suspeita para esse tumor na criança. Eles não costumam restringir a difusão, mas logicamente se você for pegar só o histopatológico desse tumor, às vezes ele vai ser um aspecto de grau 2, e ele pode evoluir também com as áreas necróticas, áreas hemorrágicas, igual todo grau 2 pode evoluir para um glioblastoma. Esse tumor também não vai ser assim para sempre, ele, principalmente depois de um tratamento e a evolução dele, não costuma ter um prognóstico bom. Normalmente esses pacientes com menos de 2 anos já vão a óbito, né, pela a característica agressiva e tanto pela região que esse tumor acomete. Então a gente vê também outras formas de acometimento desse tumor, um aspecto mais infiltrativo, se estendendo ao hemisfério cerebelar e essas contrastações heterogêneas. O outro um pouco mais circunscrito, e aí você vê, acomete praticamente 100% da região da ponte, né? Mais de 80% pelo menos aqui, ele bem circunscrito, não tão infiltrativo, e os dois mostrando aqui no flare uma evolução catastrófica para ambos os tumores, né? Com essa infiltração tanto do parênquima e essa disseminação licórica para esses tumores. Mas lembrar que também nem todos os tumores da ponte podem ser esses tumores gliais, e aí a gente viu mais um tumor com aspecto idêntico que a gente falou com o tumor de tronco difuso da ponte, e filtrando, englobando a basilar. Quando você vai para as outras sequências, olha como é que a difusão te ajuda novamente, você vê essa marcada difusão num tumor que é praticamente homogeneamente contrastante, olha como é que o ADC é muito baixo. Isso aqui representava um ependimoblastoma na época, né? Não existe mais ependimoblastoma na classificação. Isso aqui a gente chamaria atualmente, como a gente não tem todos os marcadores para ele, um tumor embrionário NOS, né? Não especificado. E aí a difusão te ajudando novamente num tumor do tronco aí, muito raro esse tumor, mas só para demonstrar como a difusão é importante. Então vamos mudar um pouco de região novamente. Chegando aí para o final da aula, vou estender um pouquinho aí, provavelmente, né, uns 10 minutinhos. Na região supracelular, a gente tem que pensar em alguns subtipos, igual eu falei, o craniofaringioma é um tumor praticamente exclusivo da região supracelular, com uma frequência dele muito alta. Pode ocorrer também nessa região o astrocitoma. O astrocitoma é um tumor que vai acontecer com uma certa frequência em todo o parênquima encefálico. Além disso, você tem que lembrar dos tumores de células germinativas, dentre eles o germinoma e os não germinomatosos, e o amartoma também, que é um tumor aí hipotalâmico com não tão frequente, mas que pode ocorrer nessa região também. Pode ter dimensões diferentes e umas características de imagem um pouco estranhas. Nas crianças, então, o craniofaringioma costuma acometer uma faixa etária não tão infantil, não tão bebê, né, 6 a 15 anos de idade é o paciente que vai ter um craniofaringioma. São relativamente benignos, né, mas são lesões muito grandes. Então, por serem lesões muito grandes e às vezes infiltrar o osso ali, o clivos da região, prejudica muito a ressecção desse tumor e pode ter muita complicação e também prejudica o tratamento desse tumor. O subtipo mais frequente é o adamantinomatoso nas crianças. Eles são tumores gliais, não gliais mais comuns aí das crianças, e 50% deles vão acontecer nas regiões supracelares, para você ver a tamanha importância desse tumor na região supracelular. Mas eles têm um local de acometimento que pode vir desde a faringe, né, do canal crânio-faríngeo, até a lâmina terminalis, que é ali na região do assoalho, do terceiro ventrículo, mas em geral, a grande maioria desses tumores, você vai ver na região celular ele, comprimindo as estruturas em volta,
e alguns deles com componente também intracelular. Então a maioria vai ser celular, com ou sem componente intracelular, mas você pode ver eles ali numa região somente dentro do terceiro ventrículo, né, porque a lâmina faz ali uma base ali do terceiro ventrículo, mas é mais raro. O aspecto deles é sólido cístico, você vai ter essas calcificações nele, e ele tem na imagem, na ressonância, você vê um aspecto que na literatura chama de motor oil fluid, é uma secreção mais lipídica que essas células desse tumor secretam, e aí se mistura com conteúdo mais proteico e fica com alto sinal no T1. E é legal você identificar isso nesse tumor, porque vai te ajudar no diagnóstico também de outras lesões que podem se apresentar císticas nessa região. Então, o que a gente vê novamente falando, uma lesão que ela é hipodensa, né, uma densidade muito baixa, e às vezes você pode ficar com essa certa dúvida se eu estou vendo um cisto, né, uma lesão cística, ou se ela é só hipodensa porque ela tem uma baixa celularidade. Vemos ainda uma calcificação grosseira, e essa calcificação grosseira dessa lesão costuma realmente ser nessa região mais inferior dela, na base dela, e as calcificações menores, você vai ver perifericamente ao componente cístico dessa lesão, porque vai ser mais periférico, então lembrar sempre essas calcificações grosseiras mais na base e as mais tênues aí no componente cístico dela perifericamente. Então, quando você vai para a ressonância esse tumor, vou lembrar aqui novamente o T1 dele, que ele tem esse aspecto com alto sinal e pode estar relacionado a esse motor oil fluid, que é comentado na literatura, que é uma secreção um pouco mais lipídia, colesteroleica, né? Isso depende de onde você está lendo, e dá esse sinal um pouco mais alto no T1, mas aí também pode ter um componente hemorrágico, pode ter um componente mais proteico aí dentro, e tudo também caracterizar esse alto sinal. No T2, um alto sinal, característico de um componente mais cístico, a gente vê que na base dele, além daquela calcificação grosseira, é importante que você vai notar que justamente uma região é uma região como se fosse uma região mais sólida. Você acha que ela é puramente calcificada, mas não, mas tem tecido neoplásico permeando essas regiões, e você vai ver uma contração muito importante nessa região onde tem uma calcificação grosseira, e você vai lembrar, né, todas as características de um crâniofaringioma, sempre lembrar dessa lesão sólido-cística, que pode ter grandes dimensões e componentes calcificados, tanto na base dele, quanto na região periférica do cisto. Então, passando para outro tumor que também acontece na região supracelular, são os astrocitomas, hipotálamo quiasmáticos, o pilocístico é muito frequente, o pilomixoide não é tão frequente lá, mas dentre os locais que o pilomixoide pode aparecer, lá é um dos locais mais frequentes que você vai ver ele, e ele tem uma faixa etária um pouco menor que o pilocístico. Lógico, a gente vai encontrar um paciente lá mais novo, vamos dizer 3 anos de idade, uma lesão grande, e você vai falar, deve ser um pilocítico, né? Você não precisa falar que ele deve ser um pilocítico, só um astrocitoma já está muito bom, mas você lembra do que o pilocítico ele vai acometer uma faixa etária acima dos 4 anos, né? Toda a lesão que eu mostrei aqui, eles estavam mais no pico lá de incidência de 5 a 9, 5 a 10 anos, e o pilomixoide tem uma frequência nas crianças menores, né? Então, eles são, dentre os locais que o pilomixoide pode aparecer, o supracelular é muito frequente, mais frequente para eles, aparecem em crianças menores, eles têm um comportamento um pouco mais agressivo. Na classificação que a gente tem até hoje, ele fica, não se sabe dizer, porque ele pode ser um comportamento mais agressivo ou não, mas então a gente acaba assumindo que ele pode ter esse comportamento mais agressivo e ter mais metástases do que provavelmente o pilocítico, e eventualmente eles sangram mais também que o pilocítico. Lembrar também que essa região é onde é a região do quiasma, né, passa as vias ópticas, então pode ter o glioma de vias ópticas, não é uma entidade, o glioma de vias ópticas não é um subtipo tumoral, é só uma região de acometimento, e ficou famoso esse nome, né, ficou muito característico esse nome, e o mais comum para esse tumor de vias ópticas chama-se astrocitoma pilocítico também, igual ele é muito mais comum em várias outras regiões. Sempre que você vê um tumor que é o glioma de vias ópticas, você lembrar da neurofibromatose tipo 1. Na imagem são sólidas esses tumores, ou sólidos císticos, diferentemente do que você vai ver no crâniofaringioma, que você vê que a lesão com um componente sólido muito maior, ou maior que o componente, o componente cístico maior que o componente sólido. Já nos astrocitomas você vai ter uma inversão disso aí, o componente sólido vai ser predominante em relação ao componente cístico. Então vai ser uma lesão, olha como tem uma certa dificuldade, às vezes, né, uma lesão hipodensa, às vezes pode ser só a janela aqui que eu estou mostrando para vocês, né, mas e você dizer que é uma lesão cística, uma lesão sólida, mas aí você vai ver que não tem nenhuma calcificação nesse tumor, e isso vai te ajudar muito a calcificação, que o crâniofaringioma vai calcificar, quase 100% deles, né, muito frequente, e esses tumores, né, astrocitários não vão calcificar, em geral eles também não sangram, esses tumores.
E quando você vai, ele não vai ter restrição à difusão e pode ter uma contrastação heterogênea, aqui a gente mostrando um tumor muito mais sólido do que cístico, igual eu comentei, eles podem ser muito sólidos, não restringem a difusão, e essa contrastação heterogênea na região supracelular. Mas outra forma de apresentação dele, né, dois tumores diferentes, aqui superiormente e inferiormente, dois, né, astrocitomas supracelares, os dois com componentes sólidos císticos, e você vê a predominância do componente sólido em relação ao componente cístico. Isso aí também é um achado de imagem que pode te ajudar a diferenciar entre esses subtipos. Então, mostrando aqui um outro tumor supracelular, ele, maior parte dele sólido, né, talvez umas áreas necróticas ou císticas aqui de permeio a ele, e aí chama a atenção que é um paciente de 5 meses de idade, e ele já apresentava uma metástase. E aqui vale a pena você lembrar novamente do piromixoide, que é uma região, dentre as regiões que o piromixoide acomete, uma região frequente, e ele apresenta-se mais frequentemente disseminado ao diagnóstico ou na evolução dele do que propriamente o pilocítico, que é um tumor grau 1. Então, outro tumor que a gente lembra dessa região, então são 3 tumores principais, né, o craniofaringioma, o astrocitoma e agora os tumores de células germinativas. E o pico de incidência dele, você vai ver que a idade é um pouco mais avançada que os próprios astrocitomas, e é um tumor que às vezes a gente esquece desse tumor nessa região. Então, dos 10 a 19 anos é o que vai acometer, é o que vai ter o paciente, lógico, né? Pode ter um pouco menos idade o paciente, mas essa região, essa idade é onde você deve pensar nele. Eles têm, dentre os tumores de células germinativas, o germinoma e os não germinomatófalos, e os não germinomatófalos são divididos em outros subgrupos, como o coriocarcinoma, teratoma, o tumor de saco vitilínico ou carcinoma embrionário, e eles têm alguns marcadores, pode fazer exame de sangue e detectar, por exemplo, o beta-HCG, e você te ajudar nesse diagnóstico. O clínico vai te falar que ele tem um beta-HCG estourado, um tumor supratentorial, e você vai falar que deve ser um tumor de células germinativas, provavelmente não germinomatoso, o coriocarcinoma, que entra nesse diferencial. Além disso, eles podem não ser só um ou outro subtipo, e sim apresentar um subtipo misto, e você vê, normalmente, quando esses tumores apresentam subtipo misto, eles sendo um pouco mais heterogêneos, ou não respondendo bem ao tratamento, porque o germinoma costuma responder muito melhor que o não germinomatoso ao tratamento, e entra esse diferencial e faz a ressecção cirúrgica, biópsia, para poder avaliar isso. Na imagem, eles são heterogêneos, eles podem restringir a difusão em até 30%, então o tumor supracelular que restringe a difusão é um achado importante, porque, como eu mostrei, o craniofaringioma sólido cístico não costuma ter muita restrição, a região dele é difícil de ver também, né? Muito osso, muita calcificação, ele não vai ter, em geral ele não tem restrição de difusão. O astrocitoma também não tem restrição de difusão, então se você vê um tumor supracelular que tem restrição de difusão, você admite um diferencial também com o tumor de células germinativas, e aí você vai falar, pô, e o tumor embrionário? Claro, né? O tumor embrionário, mas ele é menos frequente nessa região. Então, é legal pensar, e você vai ver que a faixa etária também muda um pouco, geram células germinativas para o embrionário aqui, 10 aos 19 anos de idade. E quando você vê sangue ou gordura nesses tumores, você vai lembrar de que ele não é um germinoma, não é um tumor de células germinativas do tipo germinoma, mas sim pensar num tumor de células germinativas do tipo não germinomatoso. O sangue, por exemplo, o coriocarcinoma é um tumor sangra muito hemorrágico. A gordura, a gente lembra do teratoma, que pode ter componentes tanto calcificados quanto de gordura nesse tumor. E aqui mostrando como é que ele pode se apresentar heterogêneo, com áreas de hipo e hiperdensidade nessa lesão supracelular. Quando a gente vai para a ressonância, também caracteriza um tecido heterogêneo supracelular, você vê que ele parece às vezes um aspecto meio couve-flor, um aspecto meio microcístico desse tumor, e ele é predominantemente sólido. Esse aqui não apresentava restrição de fusão, é uma minoria que apresenta, né, restrição de difusão, e tem novamente essa topografia, que fica muito difícil a gente falar só para a topografia, o que está acontecendo, quais são os tumores, mas sim a gente deve olhar as características de imagem dele, né, calcificação, cisto, hemorragia, tudo isso para diferenciar desses 3 subtipos que eu estou falando, dando mais ênfase nessa região. Então, novamente, mostrando como esse tumor, por maior que seja as dimensões dele, se ele for um tumor germinomatoso, né, em geral eles evoluem muito bem pós-radioquimioterapia, e você praticamente não vê mais o tumor na sequência do tratamento no controle evolutivo, mas também quando você tem essa alteração, na hora que você trata o tumor com quimio e radioterapia, você pode evoluir com esse paciente também com pan-hipoipitarismo, e você ter que repor os hormônios para esse paciente na sequência. Então, novamente, os 3 tipos de tumores,
mostrando aqui supratentoriais, os astrocitomas, os craniofaringiomas e também os tumores de células germinativas. Não é só pela localização que a gente vai identificar eles, mas ajuda a gente a pensar na idade e essas outras características, como calcificação, componente cístico e difusão, para poder lembrar desses tumores. Então vamos passar, que eu acho que vai ser uma das últimas regiões aqui, a pineal. Eu acho que você deve estar todo mundo um pouco cansado aí, muita lesão mesmo. Então na pineal a gente lembra novamente do tumor embrionário, o pineoblastoma, que é um tumor embrionário frequente nessa região. Os astrocitomas, que eles podem ocorrer tanto mais benignos quanto mais malignos nessa região, eles podem surgir tanto do parênquima em volta, como também do próprio parênquima da pineal, porque tem células astrocitárias lá, menos frequente do que de outra região acometendo esse tumor. E os tumores de células germinativas, que eles são mais frequentes na região pineal, os tumores de células germinativas, eles são mais frequentes na região pineal do que propriamente na região supracelular. Então, lembrar desses 3 subtipos de tumor de células germinativas, né, não preciso falar tanto dele, paciente maior de 10 anos de idade, pineal mais frequente que supracelular, dentre as regiões que ele acomete, são 60% das massas da região pineal, então você vê a frequência dele importante aí nessa região, e os germinomas são muito mais frequentes que os não germinomas, isso acontece para qualquer região que ele acometer. Os embrionários, você vai pensar em tumores menores de 10 anos, se a gente for colocar aí uma idade, né, para poder ajudar a gente a pensar, eles representam aí até 25% desses tumores, e você vai lembrar desses tumores da restrição à difusão. Mas eu falei também que o germinoma também pode restringir? Sim, pode restringir. Quando os dois restringirem, aí vai ser uma dificuldade diagnóstica para vocês tentar separar esse tumor. Você pode olhar a idade, falar que, né, um paciente muito novinho, vamos pensar no tumor embrionário pineoblastoma, ou um paciente mais velho, vamos pensar no germinoma. Além disso, aquelas alterações endócrinas, como eu falei, o beta-HCG, também pode ter a alfa-fetoproteína aumentada, e você pensar aí no tumor de células germinativas. E o tumor embrionário, mais frequentemente, vai ser disseminado ao diagnóstico que o tumor de células germinativas. As neoplasias gliais, elas podem ser, né, desafios diagnósticos dessa região, ou os astrocitomas, muito mais frequentes que os ependimomas dessa região. Então, o que a gente vê aqui é um tumor da região pineal, oblitera toda a região pineal, faz uma compressão aí sobre o teto, as regiões mesiais do tálamo, ele tem uma contrastação heterogênea. Você, na sequência de suscetibilidade magnética, você que tem muita suscetibilidade magnética, e como eu falei, você vê muita suscetibilidade, pensa no subtipo não germinomatoso, mas você também não precisa chegar a tudo isso num laudo, você só falar que admite a possibilidade de um tumor de células germinativas, já está ótimo para você falar isso para o médico. Ele não tem restrição de difusão, mas também fica difícil às vezes, né, como eu falei, né, não vou ser hipócrita aqui e falar que não tem uma restrição de difusão, ele tem muita suscetibilidade magnética, isso prejudica você olhar essa difusão, mas parece que ele não tem nenhuma área de restrição de difusão. Então isso aqui era um tumor de células germinativas, e olha como eu falei, tumor, a criança de 9 anos de idade, então a idade pode te ajudar, mas também não é essa coisa tão marcada, né, específica. Mais um outro tumor aqui, e isso aqui pode te ajudar, um tumor mais sólido do que o que a gente vê do germinoma, e ele mais denso do que o germinoma. Além disso, você tem umas certas calcificações nele aqui, que a gente pode ver tanto no embrionário quanto no germinoma, e uma contração um pouco mais homogênea. Isso aqui era um pineoblastoma da região da pineal. Quando a gente vai também para a ressonância, ele tem uma contração um pouco mais sólida, mas, né, não preciso ter certeza do que está acontecendo, e olha como é que é marcada essa restrição à difusão dele, e isso aqui você também tem que pensar, né, num tumor embrionário, o pineoblastoma muito importante. Essa criança tinha 4 anos de idade, então o contexto completo desse tumor te ajudou, né, ele tinha uma restrição à difusão, era uma criança pequena, vamos pensar que pode ser um tumor embrionário, e qual tumor embrionário mais frequente nessa região? O pineoblastoma. Legal, você está ajudando muito o médico aí nessa situação. E ele, como eu falei, mais frequentemente disseminado ao diagnóstico, então não só toda aquela conversa que eu falei com vocês do meduloblastoma, de falar da metástase dele, mas todo tumor do sistema nervoso central você tem que avaliar bem se ele ocorre ou não metástase dele, porque isso é um valor prognóstico para a conduta desse paciente. Aqui um outro tumor, e ele tem uma característica mais heterogênea, tem uma restrição à difusão grande também, obliterando aí, parece, né, não ter tanta, parece ter uma restrição, mas é difícil dizer, né, tem um alto sinal da difusão e o ADC não é tão marcado, e ele não tumor de maiores dimensões do que eu mostrei o anterior. Isso aqui é um astrocitoma anaplásico,
E gera muita discussão, teve discussões de casos aí recentes, falando do astrocitoma anaplásico que pode ser da região pineal e aí infiltrar outras regiões, ou ser propriamente da outra região, né, do tálamo ou do mesencéfalo, que acomete e oblitera a região da pineal. Você, por vezes, não vai ter essa certeza, mas eu te falo que com muita frequência o tumor próprio da pineal, o astrocitoma da pineal é muito mais raro do que essas outras regiões. E, em geral, também você não vai ter esse astrocitoma anaplásico. Então, os astrocitomas da região pineal são menos frequentes do que esses outros dois tumores que eu falei para vocês. E eles, em geral, também não são esse tumor tão agressivo anaplásico. Em geral, o que você vai ver são 3 padrões de imagem para esses tumores. Um aspecto aqui mostrado melhor, né? Sólido com uma contração heterogênea, parece mais pedunculado e ela se insinua no terceiro ventrículo, algo muito estranho. Você pode até pensar, nossa, será que eu estou vendo um ependimoma aí esquisito? Ele tem um alto sinal no T2. Esse tumor, outro tumor também com alto sinal no T2, parece filtrar aí o tálamo nessa região, não tem muita definição também com a placa quadrigêmea, e ele tem uma contração mais bolinha, heterogêneo. Ou então você vai ver um tumor que não tem contração nenhuma, ele parece ser mais claramente da região do mesencéfalo do que outros tumores, mas também sobe e oblitera a região da pineal, e é difícil você ter um tumor que não contrasta, que oblitera a região da pineal, que seja um subtipo que não seja um astrocitoma nessa região. Então, muito legal pensar nesse tumor quando você vê essa característica. Então, o que a gente está vendo aqui, esses 2 primeiros eram astrocitomas pilocíticos, e esse aqui era um astrocitoma difuso, todos eles da região pineal. Então, novamente, mostrando os tumores, que a gente tem que lembrar, o germinoma, dentre as regiões que o germinoma acomete, a pineal, muito legal, é o local que ele mais vai acometer. O pineoblastoma é um tumor muito frequente, lembrar de crianças menores, a restrição de difusão, e o astrocitoma, que pode ter graus variados, mas em geral você vai ver aquele tumor, ou é um pilocítico, ou é um difuso aí, e por vezes você tem uma maior clareza e dizer que ele é até do teto mesencefálico, ou ele é talâmico, né, na região adjacente ali. Então, finalmente aí, acho que 2 horas já, os tumores intraventriculares, vou só comentar, porque eles são tumores muito frequentes na criança também, em relação ao adulto, se eles representam, né, 20% dos tumores da primeira década de vida aí, os tumores intraventriculares, a diferenciação entre tumor de plexo coroide é difícil, o carcinoma tende a ser mais heterogêneo e infiltrar o parênquima, a localização do átrio ventricular é mais frequente para esses tumores, eles costumam ser muito vascularizados. Um tumor que a gente vê na região do átrio, do ventrículo lateral direito, mais hiperdenso, com mais homogêneo, tem um sangramento aqui, talvez por essa drenagem e resolução da hipertensão licórica dele. E aí, quando a gente vai nas sequências, ele tem um isoleve hipersinal, contrasta homogeneamente, não tem restrição de difusão. Isso aqui era um papiloma do plexo coroide numa criança de 1 ano de idade. E aí a gente vê um outro tumor que às vezes é até difícil você falar que é intraventricular ou não, muito mais heterogêneo, com esse aspecto, uma cara mais agressiva, restringe a difusão e infiltra aí o parênquima em volta. Isso aqui era um carcinoma do plexo coroide. A restrição de difusão é algo, né, que não são todos que vão apresentar, ela pode ser um pouco mais heterogênea do que essa aqui, nesses tumores, mas você vê que a cara dele é um aspecto muito mais agressivo do que o papiloma. Lembrar também uma lesão parecida com o que pode se apresentar um papiloma, mas a criança com 11 anos de idade, e aí você vê que ele tem até uma restrição de difusão e você pode ficar todo na dúvida, novamente vamos falar da idade, isso aqui era um meningioma para essa criança, então não esqueça que meningioma podem acometer, lembrar dos plexo coroides para as crianças menores de 2 anos de idade, quando começa a aumentar muito a idade, lembra que pode ter realmente um meningioma, e o meningioma a gente sabe que ele pode ter características diferentes na difusão, e esse aqui era um meningioma muito parecido com aquele papiloma que a gente tinha mostrado. Então não posso deixar de falar também do astrocitoma. Do astrocitoma de células gigantes, que eles são um diferencial com os nódulos subependimários, e quando você tem o crescimento deles, ou a maiores dimensões, eles se acometem junto à região do forame magno, e são tumores grau 1, e frequentemente, a maior parte deles vai acontecer numa situação em que o paciente tem um complexo de esclerose tuberosa, e o que acontece de complicação deles é quando eles obliteram os forames e fazem hidrocefalias, e importantes para esse paciente, e aí normalmente é o maior momento quando eles são operados, né, quando ele tem a maior possibilidade de fazer essa complicação. Então já estou no final da aula, eu só queria comentar que os tumores supratentoriais, logicamente a gente não tem tempo de falar aqui, são outros tipos também, mas eu comentei um pouco no começo da aula, a gente pode depois
talvez tentar fazer uma outra aula só com os tumores supratentoriais. E só vou lembrar aqui o que já foi apresentado até no Neurotime há um tempo atrás, o tumor desmoplásico infantil, que acontece em crianças, maioria delas menor de 1 ano de idade, ou uma parte e outra parte menor de 2 anos de idade, então são de crianças pequenas. Lembrar o baixo sinal no T2 dele, que ele apresenta uma importante contrastação, e ele não costuma apresentar restrição à difusão. Então, tumores grandes, sólidos císticos, sem restrição à difusão, com esse baixo sinal no T2, lembra do astrocitoma desmoplásico infantil em crianças menores de 1 ano de idade. Acho que é isso que eu tinha que falar, eu acho que extrapolei um pouco o caso, todo mundo tem silêncio aí. Está me ouvindo ainda alguém? Nada. Muito obrigado, Marcos. Excelente aula. Foi muita coisa aí, né? Qualquer coisa a gente discute depois, mas... Bem longo, mas você resumiu muito bem. Excelente, brigadão mesmo. Valeu aí, obrigado aí a vocês.